Fala, meus amigos e amigas corintianos, um excelente domingo para vocês. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com as últimas informações do Timão. Estou trazendo um corte do CNN Sport, onde Benja e Mano avaliam esse empate do Corinthians contra o Botafogo lá no Rio de Janeiro. Além disso, já começam a projetar o jogo contra o Palmeiras na Copa do Brasil. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e vamos para o vídeo. E com todo respeito, Michel, eu sei que você jogou bola. Mas, velho, o Léo Maná não consegue acertar um passe, uma jogada, nada. O time que o Dorival escalou no primeiro tempo foi uma coisa bizarra. Isso eu não entendi. O Romero, a gente não ouviu falar o nome do Romero na transmissão. O Corinthians não passava da linha do meio de campo. Ô Michel, a sorte do Corinthians que o Botafogo não sei porque ontem não quis jogar. E no segundo tempo, menos ainda. Mas não foi constrangedor o primeiro tempo? Não, demais. E assim, eu só não entendi a escalação do Mano. Mano, não. Desculpa, do Dorival. Do Dorival. Até porque ele tinha peças melhores no banco para poder começar. Ou você não concorda comigo? Mas óbvio. Pra mim, essa escalação ontem do Dorival foi uma baita de uma estupidez, uma burrice sem tamanho. E vou te falar, cara, eu tenho dúvidas, ô Michel. Se eu der aquele brinquedo lá de encaixar estrela na estrela, o círculo no círculo e o quadrado no quadrado, se meu filho, que completou ontem 3 meses, não termina antes do Dorival. Porque, cara, na boa, é muita limitação, Benja. É muita limitação você poupar o seu time. Cara, a gente tá falando de um período que os jogadores do Corinthians eles ficaram um mês de recesso, ficaram 15 dias de folga, que é obrigado, porque no final do ano vai estender um pouco mais o campeonato, deram 15 dias de férias para os jogadores agora e 15 dias para treinar. Cara, o Corinthians ontem, Benja, ele tava fazendo o 5º jogo, ou seja, até ontem, ele tinha feito 4 jogos no período que resume o pós-mundial de clubes até ontem. Só um detalhe, desculpa. Poupar o time. E só um detalhe, quarta-feira passada, não jogou no Acre. Sim. Em La Paz, jogou na Arena. Sim, mas é que tá, Benja. Então, pra mim, é uma baita de uma idiotice por parte do Dorival poupar o time do jeito que ele poupou. E, cara, desculpa, o Léo Maná, mano. O Léo Maná, ele até pode ter potencial. Ele só tá no esporte errado. Ele precisa descobrir qual que ele faz bem. Porque, cara, na boa, não dá, Michel. O Léo Maná, todas as oportunidades que ele teve, ele nunca correspondeu nem o mínimo. Ontem o Corinthians no primeiro tempo ele foi amassado pelo Botafogo. E ele só não foi goleado porque o Botafogo tirou o pé e achou que os titulares não entrariam no segundo tempo. O Botafogo foi incompetente. Inclusive, ainda no primeiro tempo, o Corinthians teve uma chance com o Bahia, o volante que acabou desperdiçando, era um lance que o Corinthians poderia até empatado, mas aí, graças a Deus, o Dorival descobriu o fogo. Ele inventou a roda. Ele foi pro intervalo e ele viu que com aquele time, ele não ia achar nada. Aí ele volta com os 4 titulares. Ele voltou com o Mateuzinho, voltou com o Bidon, com o Memphis e com o Yuri. Benja, o Corinthians no segundo tempo ele amassou o Botafogo. As principais chances de gol quem teve no segundo tempo foi o Corinthians. Foi o Corinthians. O Corinthians poderia ter virado, só não virou por um detalhe. O Yuri Alberto perdeu um gol que não se pode perder. O Corinthians teve outra chance com o Bidon também dentro da área. O Corinthians ele teve uma com o Memphis também. Fora o gol que ele fez, ele teve uma outra boa chance. Então, nesse ponto, Michel, o Corinthians ele entra com força máxima e eu acho que todo treinador precisa fazer isso. Vai levar, por exemplo, quero poupar o time. Resolve no primeiro tempo, tenta ali jogar de igual para igual, não deixa o adversário gostar do jogo e no segundo tempo, quando cansarem, você troca. Não dá pra você colocar, porque se você quiser poupar o jogador, Michel, você faz isso e beleza, você faz 1-0, no segundo tempo você mexe aonde você precisa mexer e tira as peças que você precisa tirar. Agora, imagina um jogador tendo que entrar como o Yuri, o Memphis, o Bidon, o Mateuzinho, entrar tendo que reverter um placar de derrota. Verdade. Você vai se desgastar muito mais, cara. Então, Dorival, não seja limitado. Para usar um termo mais brando, não seja limitado. Quer preservar jogadores? Entra com força máxima, resolve o jogo e tira quem precisa tirar no segundo tempo. Concordo. Eu acho, por exemplo, no segundo tempo, o próprio Yuri Alberto, mesmo com 45 minutos só para jogar, se proporcionou várias oportunidades. Por isso que eu falo, ele é um centroavante que tem que jogar. Ele tem que jogar. E o Corinthians fez bem renovar o contrato dele até 2030, Michel? Eu renovaria. Eu acho que me fale um centroavante hoje. Ele foi, eu diria pra você que ele foi corajoso. Eu acho que o que o Yuri Alberto fez agora, acho que 0,0000001% dos jogadores hoje no futebol brasileiro fariam. E eu vou falar, e pro Corinthians, o Corinthians tem que agradecer, porque um centroavante com o potencial que o Yuri tem, a gente já discutiu aqui que ele tem esses altos e baixos, mas, querendo ou não, é um centroavante com os números a mais de 20, 30 gols no ano. E é jovem, então, assim, né? E jovem. Então, assim, pro Corinthians, espetacular. Agora concordo com o Mano. Eu acho que ele foi ousado e mostrou a vontade dele querer
fazer muito pelo Corinthians, porque outro no lugar dele talvez pensaria e falava assim, pô, renovar mais 5 anos com a situação que o clube tá? Ontem eu vi uma matéria, esqueci aonde agora, se não dava o crédito, que o Gerson falando que não tá feliz lá. Mas você já viu os vídeos dele? Cara, ele não dá uma risada. Sim. Ele não dá uma risadinha. Alguém botou um revólver na cabeça do Gerson e falou, vai pro Zenit. Não, botou um dinheirinho bem bom no bolso dele. Ele tinha um dinheirinho bom também No Flamengo. do time lá do Al Nassr, do Jorge Jesus. Jesus que também não ia ser o que ele gostaria, E Benjamin. o André Santos me deu uma entrevista no Benjamin Muti, meu podcast. Eu vi. Você concorda com o André Santos? Ele pegou e foi categórico. Ele falou, olha, o Gerson fez uma baita bobagem. Pô, um ano antes da Copa, o cara com maior moral no Flamengo, ganha bem. Pô, joga a Copa aqui, sai pela porta da frente. Você concorda com o André Não, eu Santos? concordo com ele. Eu vi a entrevista, André, meu irmão, até mandar um abraço pra ele. Concordo com ele. A única coisa, assim, que às vezes eu não gosto de discutir escolhas. Cada um escolhe, talvez eu faria diferente, mas eu concordo com o André. Não, eu também não acho que você não escolha, é escolha. Mas no dia da apresentação do Gerson, a gente vê um cara com um bico desse tamanho. Não, pegaram ele umas 3, 4 vezes sentado no banco de... Não, mas... Mas ele queria o quê? Ele vai para um país em guerra. Já paravam por aí, já não tem nem a segunda parte, né? Sim. Pô, um ano antes de uma Copa do Mundo, cara voando no Flamengo, moral, capitão, jogando pra caramba. Bom, É que assim, Ganância. por exemplo, você joga nos maiores clubes do Brasil, você é referência no futebol brasileiro, você está na seleção brasileira. É tudo com jogador. Aqui no Brasil, acho que a grande maioria, 99%, queria estar no lugar do Gerson hoje. Então, hoje não, antes, né? Porque agora não está mais. Mas assim, como eu falei, são escolhas. Eu faria diferente. Se fosse para sair do Flamengo para ir pro Zenit, ficaria no Flamengo. eu não queria desanimar ele, hein, mano. Pra sair de lá não vai ser fácil. Se der, ali vamos não vai ser fácil. Mas, olha, voltando a falar do Yuri Alberto, ô Edinho, coloca o trecho aí. O Yuri Alberto emocionado, falando da renovação. Foi pro André Hernan, né, se não me engano. Meu amigo André Hernan. Vamos ver aí o Yuri Alberto. E depois de tudo que a gente passou aqui, acho que era o mínimo eu ter feito isso, né? Por essa torcida, pelos meus companheiros, principalmente nesse momento difícil. Então, acho que eu podendo estar junto com eles, poder me entregar ao máximo, cara, ao máximo. O 110 de cada um aqui dentro, a gente sabe que pode mudar essa história, pode mudar o que está acontecendo no clube. E a gente vai dar o nosso máximo, cara, pra gente trazer alegria pra esse torcedor que merece demais. E eu e o Yuri, principalmente. Você se emociona quando fala desse momento do Corinthians? É um amor muito grande, cara. É um amor muito grande. Eles me abraçaram de uma forma que... tipo um abraço de mãe, sabe? Então, é gratificante. Obrigado, Fiel. Obrigado pelo apoio e vamos junto que a gente vai sair dessa. O Yuri Alberto, Michel, para mim é um dos maiores cases de superação que eu vi na história do futebol brasileiro, sem ser por contusão. Porque o que esse cara passou no Corinthians, eu mesmo, que eu dei porrada no cara mais de um ano, mas batia todo dia no Yuri Alberto. Lembra, você chamava ele de Finazzi Bonito. Não, você chamaria de Finazzi Bonito, ou não? Cara, ele superou tudo isso e teve a oportunidade agora de sair de novo, não quis. Não, mas cara. ganhou moral. Agora ele ganhou moral com a torcida. Muita moral. Muita. Mas ganhou muita moral. Muita moral. Só que, moral. assim, eu falo, eu sempre já defendi, algumas vezes já falei, mas eu considero sim o Yuri Alberto um grande jogador e um jogador que tem condições, ele bem, de ir para uma seleção brasileira, por exemplo. Tem. Já mostrou isso. Se você tivesse que escolher eu hoje, só Yuri acho Alberto que ou Pedro? hoje, cara, difícil essa pergunta, hein? Mas hoje, Pedro eu ainda no Flamengo, pô. cara, hoje eu ficaria com o Yuri Alberto. Hoje. De verdade. Você dá Eu acho que o maior concorrente que o Yuri Alberto Mas eu tem sou hoje no muito- Brasil, pra falar a verdade, Michel, não sei se você concorda, eu acho que é o Caio Jorge do Cruzeiro. O Pedro é um grande jogador, mas hoje Aí- ele não é titular do Flamengo. Aí se você coloca esse terceiro entre os três, hoje eu ficaria com o Caio Jorge pelo momento que ele vive no Cruzeiro. Só que eu acho ainda o Yuri Alberto com mais potencial e eu vejo ele bem, ele ainda na frente do Caio Jorge. Mas o momento hoje que vive o Caio Jorge, ele mereceria estar na seleção brasileira. Agora, acho. ontem, depois do jogo, Mano e Michel, o Dorival foi pra coletiva. O repórter fez a pergunta sobre um treino aberto na terça-feira pra torcida do Corinthians na véspera do jogo contra o Palmeiras. Só que esqueceram de avisar, mano, o Dorival. Ele não sabia. Ele fala a respeito de especulação. Ele falou, eu não tô sabendo disso. Olá. Ele vai poder falar a respeito. E se for de fato verdade,
é constrangedor pro Dorival. Ele deveria pedir as contas agora. Vamos ouvir o Dorival falando que não sabia do treino aberto. Dorival aqui, boa noite, Bismarck Rodrigues da Rádio Coringão. Ontem, uma das torcidas organizadas do Corinthians pediu treino aberto na terça-feira, véspera do Clássico. Gostaria de saber a sua opinião, se você é favorável de ocorrer esse evento na Neoquímica Arena para ter o último ali momento com a torcida antes do derby. Desculpa, pediu o quê? Eu não entendi. Um treino aberto na Neoquímica Arena, na terça-feira, antes do Clássico. Olha, eu não estou sabendo de nada disso. Para mim é uma novidade. Mas eu acho que a notícia, não sei se é verídica, eu não estou sabendo. Então, para falar sobre hipótese, me desculpa, mas eu não... Mas você pensa sobre? Não, hipótese. Hipótese eu não falo. Entendeu? Quer fazer uma outra pergunta? Te pedi, mas assim, a gente quer passar esse jogo para falar sobre isso. Ah, tá. Eu não sabia disso, tá? Não tenho nem formatei um pensamento assim para te passar nesse momento. Peraí. Vou defender o Dorival agora. Não foi marcado um treino assim. Não foi confirmado. O repórter lá da Rádio Coringão, é isso? Sim. Ele perguntou, a torcida pediu um treino aberto terça-feira. Não é que o treino estava marcado terça-feira, é diferente. Sim. É diferente. Por isso que é bom ouvir a pergunta. Por isso que é. Ela toda. Porque muitas vezes as pessoas só colocam um recorte, tipo, da resposta e falam, o Dorival não tá sabendo e tá acontecendo isso daqui. E aí você ouve a resposta e você é induzido a acreditar nisso. Agora, o repórter, ele é claro na pergunta, quando ele fala, a torcida sugeriu e pediu esse treino aberto. Aí ele fala, não tô sabendo disso. Ele até entendeu que talvez pudesse estar marcado, mas não existe uma marcação. E a assessoria, no meio da entrevista, fala para ele. Sim. A entrevista, a assessoria fala, também não estamos sabendo. Sim. Né? Então, por isso que ele fala a respeito dessa situação, que ele diz, ele fala, isso é uma especulação. Falou, não tem nada, pelo menos não me informaram nada. Você gosta de treino aberto em véspera de jogo decisivo? Você gostava, Michel? Hã? Cara, na verdade, Você não gostava do contato com o público, né? Cara, um cara mais reservado. Não é. É que assim, ali é um momento. E é de verdade, o treinamento é um momento de concentração. Acho que, lógico, o contato com a torcida ele é sempre bom. Mas você pode perguntar para todos os outros jogadores. Eles vão dizer que aquele momento é de concentração, de projetar o treino pro jogo. Então, assim, às vezes é melhor a gente estar só entre a gente ali, treinar, fazer aquilo que o treinador pede e focar no treinamento. Só que, lógico, uma vez e outra não tem problema, mas toda hora é difícil. Isso é igual político. Outro dia eu fui abraçar o Michel, porque eu tenho esse hábito, é até ruim. As pessoas não são obrigadas a gostar também. Outro dia eu chego assim, pô, e aí, beija, e dou um abraço. Cara, ele me olhou com a cara igual do Marcelo, lateral. Cara, sabe, mentira. nojento assim? Eu vou falar um negócio pra você. Cara, ele tá virando mentiroso, velho. Que cara mentiroso. Você é quase um Marcelo, velho. O cara mais gente boa. Pô, é que não dá. É que você é tão grande que não dá pra... Entendeu? É que abraçar você é meio que difícil. Porra, mas, pô, imagina. Olha o cara, você abraça... Pô, olha isso aqui. Tá de saco. Muito. Aí o Dorival reclama da maratona. Mas eu queria entender, que maratona? O Corinthians jogou quarta-feira contra o Cruzeiro na Neoquímica Arena, em São Paulo. Jogou ontem no Rio de Janeiro, 40 minutos de voo. Quarta-feira, joga em casa contra o Palmeiras. Entendo que maratona. Ficou agora um mês parado. Um mês parado, e desse um mês, Benja. Fizeram 4 partidas, cara. 4. Eu não concordo. Me desculpa a ciência, mas nessa hora, vendo a posição do Corinthians, me desculpa a ciência. Mas não dá. Tem que botar o que tem de melhor. Tem como. Todo Mas mundo é maratona? Não é. Não entendo. E tem mais isso. E você tocou no assunto que é verdade. Jogou em casa, viajou no máximo 1 hora de avião até o Rio de Janeiro. Jogou contra uma boa equipe do Botafogo. Então, assim... Não foi um jogo desgastante. Não vejo aonde ele pode ficar o tempo que for na coletiva para tentar explicar, porque não dá. Não dá. Teria que ter colocado sim, ainda mais quando você vê o segundo tempo que o Botafogo fez e o que o Corinthians fez. Porque, na verdade, com a mudança, foi aí que deu uma melhorada, tanto que empata. Então, assim, eu não concordo. Eu acho que tem que colocar o que tem de melhor aí quando vê o Corinthians na tabela hoje do Campeonato Brasileiro. Mas eu queria entender qual a maratona, cara. Mas, ô Benja, hoje é Ctrl-C, Ctrl-V nesse tipo de discurso idiota. Desculpa. Discurso idiota, Dorival. Sabe por quê? Vocês ficaram um mês sem jogar uma partida oficial.
15 dias, inclusive, de descanso, de férias antecipada e 15 dias treinando. Vamos lá, Dorival. Você falou a respeito do jogo contra o São Paulo. O São Paulo, que também ficou um mês parado, contra o Corinthians, eles engoliram vocês na vontade. E é isso que você deveria falar. Que teu time, Dorival, quando vai jogar clássico, é um time broxa, é um time bunda mole. É um time que muitas vezes, ainda quando joga dentro da Neoquímica Arena, a torcida não deixa o jogador entrar a 20 por hora. Aí o jogador, ele cresce. Mas quando vai jogar fora de casa, é sempre essa postura covarde e ridícula. Exceção foi feita no primeiro jogo da final, que tinha sido no Allianz Parque, que o Corinthians venceu lá. Jogou por uma bola e deu certo. Mas o segundo jogo, dentro da própria casa, o Corinthians só não perdeu aquele título por um detalhe. O Hugo Souza pegou um pênalti do Veiga, enfim, o Corinthians jogou mal aquele jogo. Então, seu Dorival Júnior, antes de começar com esse discurso patético, que hoje a mídia inclusive adora falar, olha, o CK do jogador. Gente, vocês fizeram 4 partidas depois de uma pausa de um mês. Você está de brincadeira, fala que o time está desgastado. Vá pro inferno. Não, mas isso atrapalha a ciência. Desculpa aos profissionais, mas se você perguntar para todo jogador, ele vai querer jogar. E não tem ninguém melhor que ele próprio para se conhecer, para saber se ele tem condições ou não para jogar. Sim. Aí hoje você faz o CK, hoje você tem o GPS, hoje você entra numa máquina lá que vai constar que você está cansado e os caras já te tiram. Você falou a ciência atrapalha? Não que atrapalha, mas hoje ela influencia muito. Só que eu ainda acho que não tem melhor você mesmo para conhecer seu corpo e entender se você tem condições ou não para jogar. E aí você vai lá e discute com o jogador e pergunta. E com certeza ele vai querer jogar. Só que hoje, desculpa, Benja, mas hoje, antigamente ainda tinha um diálogo, uma discussão entre preparador físico, comissão técnica, com o jogador e decidir com ele as condições. Às vezes o jogador, tô sentindo uma dorzinha. Mas se não, amigão, é no jogo, tem que botar para jogar. Eu vou te falar, nunca foi tão bom ser jogador de futebol como agora. Pós-pandemia, um time pode fazer 5 substituições, é CK, é calendário. Hoje o cara não precisa mais, o cara é contratado não é nem para jogar 90 minutos, precisa jogar 15, 20. É muito chato. Entendeu? Tá uma maravilha para jogador de futebol, está uma maravilha. Nunca foi tão bom ser jogador de futebol como agora. Eu gosto do Dorival, respeito o Dorival, mas eu não consigo entender que maratona, cara. Eu não consigo entender maratona. Vou trazer uma matéria publicada pelo GE.com sobre Yuri Alberto, né? Abre aspas, Yuri Alberto exalta retorno ao Corinthians, admite dores e projeta jogar os 90 minutos contra o Palmeiras. Contra o Botafogo, o atacante voltou após 2 meses e sofreu uma fratura em vértebra na lombar. De volta após 2 meses sem jogar, Yuri Alberto está de olho no clássico contra o Palmeiras, válido pelas oitavas de finais da Copa do Brasil. O centroavante, que jogou 48 minutos no retorno contra a equipe do Botafogo, já projeta o jogo de quarta-feira. Abre aspas para Yuri Alberto. Antes do empate, tive uma grande chance. Vou trabalhar muito para que o ritmo de jogo e a confiança de poder sair cara a cara com o goleiro e poder terminar em gol voltem o mais rápido possível. Meu retorno hoje foi muito importante para que no clássico eu possa estar um pouco mais ambientado e com mais ritmo de jogo, entendendo o que é estar em campo novamente. É normal o ritmo, senti um pouco. Comecei bem em cima, dei uma abafadinha, o que é normal, são 2 meses. Eu fiquei 2 semanas treinando com o grupo para que eu me sentisse o menos possível quando eu retornasse. Foram bons os minutos que eu tive em campo, pude ser bastante agressivo, ajudar a equipe a criar espaço para o Memphis e atacar bastante os espaços. Creio que na quarta-feira eu possa terminar o jogo os 90 minutos. Enfim, no duelo contra o Palmeiras, que será na quarta-feira, às 21h30, na Neoquímica Arena, vamos ver se Yuri Alberto vai estar pronto para ser titular nesse grande jogo. Enfim, é só uma breve matéria aí trazendo esse abre aspas de Yuri Alberto, que está focado nesse jogo no meio de semana. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!